Nessa questão, o texto, mais uma vez, é extremamente importante de ser lido. Reparem lá. Embora aqueles que buscassem a América fossem vassalos dos reis de Espanha, quem poderia produzir a unidade entre um habitante da Biscaia e um catalão, que se originam de províncias diferentes e falam diferentes línguas? Como poderia um andaluz se entender com um valenciano, um homem nascido em Perpignan com um nascido em Córdoba, um aragonês com um nascido em Guipúzcoa, um natural da Galícia com um de Castela, um asturiano com um homem proveniente da montanha ou de Navarra? Aluno, a leitura desse texto, num primeiro momento, pode assustar alguns de vocês, porque vai citando um bando de palavras que de repente não são de sua familiaridade, né? Mas tem aqui algumas coisas que servem como estratégias, não só para essa, mas para outras várias questões que vocês vão fazer. Para início de conversa, reparem que ele começa falando de embora. Essa locução adversativa já chama atenção para uma adversidade. Toda vez que vocês virem locuções adversativas nos trechos, é muito importante vocês gastarem aí um tempinho para perceber o sentido adverso que é proposto no trecho como um todo. Ou seja, a alternativa que você vai marcar, ela já traz uma ideia de certa contradição, de certa ambiguidade, de certa polaridade. Então repara isso, é uma estratégia para vários textos. A outra coisa que chama atenção nesse trecho é que ele é um trecho interrogativo. Ou seja, ele problematiza uma determinada situação. Não por acaso, olha o comando. Os questionamentos presentes no texto indicam o trecho como um todo, então, é cercado por questionamentos. Agora, uma terceira coisa que chama muita atenção no trecho, e por isso que eu propositalmente fiz uma leitura mais até aceleradinha, é que vocês percebam aí que ele cita uma série de regiões da Espanha. Vocês vão dizer, professor? Porque ele fala lá, ó, embora aqueles que buscassem a América fossem vassalos dos reis de Espanha, quem poderia produzir a unidade? Quem poderia produzir a unidade entre um habitante de Biscaia e um catalão? Províncias diferentes, que falam diferentes línguas. Como poderia um andaluz entender um valenciano? Nascido em Perpignan, com nascido em Córdoba, um aragonês, com nascido nessa região de nome esquisito, né? Na Galícia e um de Castela, um asturiano e alguém proveniente dessas outras áreas. O que chama atenção? Alguém proveniente de outras áreas. Repare então que o trecho chama atenção para várias áreas que parecem ter uma dificuldade justamente de quê? De produzir uma unidade do homem espanhol. É a grande questão colocada aí. Acho que só nessa explicação vocês já entenderam o que vai vir. Quando o enunciado diz: os questionamentos presentes no texto indicam a. As contradições da política mercantilista espanhola à época da expansão marítima. Gente, não existem aqui contradições da política mercantilista. Quem se lembra do conceito mercantilismo sabe que basicamente o que ele significa é uma política econômica pautada pela forte intervenção do Estado na economia, visando a acumulação de metais. No trecho não tem nada que seja contraditório a isso. Ok? No trecho não tem nada disso. O que pode ser historicamente abordado como uma contradição da política mercantilista são as práticas que a gente chama de liberais ou liberalistas. Então o tema é econômico, é outra história. A letra A, portanto, fala de uma demanda mais econômica e não é a problemática do texto. A letra B fala que o questionamento presente no texto indica a fragilidade do Estado Nacional Espanhol no período da conquista da América. Acho que tá boa, né? Mas vamos ver a C. Ela fala a liderança do Reino de Castela na formação do Estado Nacional Espanhol. Em nenhum momento do trecho foi abordada a liderança do Reino de Castela. E mesmo que tivesse sido de alguma forma abordado, a gente não percebe isso no trecho como um todo pela polêmica que existe entre as várias regiões. Então não está no trecho. Ainda que de repente seja uma verdade histórica. Cuidado inclusive com isso, tá, gente? Porque muitas vezes o Enem traz alternativas que são verdades históricas, mas que não respondem àquilo que se pergunta ou àquilo que o trecho traz. A letra D fala: as dificuldades enfrentadas pela Espanha durante as grandes navegações. Bom, essa é uma questão que ela chama bastante atenção, porque ela de fato o trecho fala de uma dificuldade que a Espanha enfrenta.
Agora ela fala aí das grandes navegações. Bom, quando eu volto ao trecho, especialmente à fonte, e percebo que é de 1535, ou seja, um tempo um pouquinho depois da descoberta da América, eu percebo que nós já passamos dessas grandes navegações. Na verdade, eu já estou num período de inicial colonização da América pela Espanha. De certa forma, é como se ela já tivesse superado um pouco dessas dificuldades, então, né, porque as grandes navegações foram possibilitadas até pela estabilidade do Estado espanhol. Então, a letra D, ela está com uma temporalidade que é errada. Isso aqui, na verdade, ó, é um pouquinho depois. Aliás, um pouquinho antes. Foi mal, corrigir. Isso aqui agora é um pouquinho antes. A letra E fala a predisposição à interação étnica da população na Espanha moderna. O trecho não nos mostra uma predisposição à interação étnica. Pelo contrário, salienta, por meio das interrogações que são colocadas, a grande dificuldade que existe nessa identidade espanhola que está tentando ser criada. Então, na verdade, o que a gente percebe é a letra B, que os questionamentos colocados no trecho salientam para nós justamente o quê? Quem poderia produzir essa unidade tão frágil do Estado Nacional Espanhol na época da conquista da América, que, como eu comentei, se dá justamente aí no início do século XVI. É a letra B.